E aí, sociedade? Hoje estamos aqui para falar do episódio 8 de The God of High School. Um episódio que, com certeza, teve pouca luta, mas que teve o seu desenvolvimento. A gente fica assim, caraca, mano, God of High School não tem desenvolvimento? Os personagens só caem na porrada? E aí a gente tem episódios como esse e a gente fica, saudades da porrada já, né? Eu confesso pra vocês que eu senti um pouquinho de falta assim da porrada nesse episódio, mas mesmo assim tiveram muitas coisas legais. Na verdade, esse episódio foi abarrotado de coisa, foi uma porrada de coisa, mas tiveram muitas coisas interligadas umas com as outras, né? Primeiro, já falando do comecinho que foram as consequências do episódio passado, né? Tendo agora o Daiwi sendo suspenso da próxima luta e a gente vendo o próximo grupo que eles provavelmente, o trio principal, vai enfrentar, né? A gente tem aquela garota bombadona assim. Mostrou a garota bombadona, eu fiquei, eu já fico logo assim, né? Já fico logo de olho. Mas o outro personagem, que foi o que teve mais destaque ao longo do episódio, esse cara. Eu andei lendo os spoilers aí. Esse cara do olho azul aí, esse cara ali é importante. Esse cara tem importância a mais ali, fiquem de olho nele. Até porque nesse episódio mesmo já foi evidenciado bastante coisa sobre ele já conhecendo o Jim Mori antigamente, né? Mas vamos chegar lá daqui a pouco nessa parte do flashback, né? Então a gente teve o Daiwi suspenso, a gente teve a apresentação desse outro trio de lutadores também sendo apresentado. E uma coisa curiosa, nessa primeira parte do episódio, quando a gente vê eles lutando, mas nem eles em específico, é mais se tratando agora dessa nova ideia, né, que foi apresentado pra gente já de alguns episódios, que são esses stands, esses poderes mágicos que os personagens eles conseguem usar. Me lembrou muito, parando pra pensar agora vendo esse episódio, mas não exclusivamente ele, foi só porque casou de ser nesse mesmo, né? Me lembrou muito Beyblade. Vocês já viram Beyblade na vida de vocês? Se vocês viram, vocês estão ligados que no começo era simplesmente uma batalha de peões. E aí depois, os peões eles criam stands. Os próprios peões eles têm stands que lutam uns contra os outros, tipo espectros, auras de criaturas de que lutam uns contra os outros, tipo um Yu-Gi-Oh! Só que vai ser carta que gera uma criatura, uma ilusão de monstro. Não, são Beyblades, peões. Então acaba sendo muito essa ideia, né? Não se você parar pra pensar, só que nesse caso seriam com humanos, né? Com o Jojo também são humanos, né? Então tem também essa correlação. No fim das contas, são coisas bem parecidas, mas nesse caso são realmente poderes aleatórios. Tem casos em que realmente são, né, invocações de criaturas mágicas, como aquele palhaço que a gente viu, mas tem outros poderes que não tem nada a ver, tipo o martelo de Thor. Então o trio principal, ele vendo essas lutas acontecerem, eles começam a ficar preocupados porque eles não possuem essa mesma habilidade que estão sendo apresentadas agora ao longo desses episódios, então eles começam a se preocupar com o treinamento deles. Com exceção do Jim Mori, que ele até se preocupa com o treinamento dele, mas ele ainda tem um orgulho, no fim das contas, de não usar o poder emprestado de outras pessoas. No caso, provavelmente o poder de deuses, né? Já que, se for realmente o poder que a gente está tratando aqui, que está sendo apresentado pra gente, seria uma habilidade também dessa categoria. Mas o Jim Mori, nesse episódio, ele tá preocupado com o avô dele, porque foi dada a notícia de que ele estava desaparecido. Ele até tenta disfarçar, dizendo que não estava preocupado, mas ao mesmo tempo em que ele também sente muita falta do avô dele, ele, no fim das contas, também fica preocupado, porque ele fala, caraca, mano, se eu fosse mais forte, eu poderia estar indo lá lutar com ele, ajudar ele de alguma forma, né? Seja lá onde ele estiver. Então ele fica realmente preocupado no fim das contas, apesar de não parecer. E no meio disso ele conhece o cara que estava lutando no começo do episódio, o cara que tinha um casaco de desenho de tigre que lembrava o próprio avô dele. O próprio avô do Jim Mori, ele viu na hora que ele prestou atenção na luta que o casaco lembrava realmente, né? O semblante no casaco lembrava sim o avô dele, então eles se encontram. Como qualquer anime de porrada, os personagens eles vão se cumprimentar basicamente na troca de porrada. Então essa foi uma das poucas porradas que a gente teve no meio do episódio. E foi um detalhe interessante, porque a forma como eles param de lutar, mas eles param numa pose mas muito peculiar. Uma pose muito peculiar que eu fiquei, não deixem. Por favor, não deixem as Fujoshis verem esse episódio. Não deixem elas verem essa cena, porque com certeza, meu amigo, se eu olhei aquela cena, eu falei, caraca, mano, que esquisito. Que esquisito, parece que os caras eles vão partir pra outra briga a partir dali, né? Uma briga de espadas. Mas é claro que foi só aquele cumprimento pra testar os poderes do Jim Mori, né? As habilidades de combate dele, e eles sentam pra conversar sobre o passado em comum que eles tiveram, onde eles já tinham se conhecido anteriormente, só que o Jim Mori obviamente não lembrava porque ele era um bebê no colo do avô dele, né? O outro cara de cabelinho azul, o pai dele acabou sendo morto, foi morar na casa de um tio que tinha uma academia de artes marciais, onde ele não tinha
tantas habilidades assim, ele não conseguia acompanhar o ritmo dos outros alunos, mas chega o avô do Jim Mori aleatoriamente lá e entrega um livro com ensinamentos de arte marcial que o próprio avô daquele molequinho tinha escrito e tinha desenvolvido e que provavelmente passou para ele, enfim, mas acabou morrendo em combate e ele, ao invés de entregar pro pai daquele molequinho que tinha morrido, entregou agora pro filho, né? Pulou uma geração ali, mas o ensinamento foi passado no fim das contas. O livro ele foi devolvido. E a conversa dos dois acaba sendo interrompida pelo cara de cabelo azul, esverdeado, azul piscina, do episódio passado que tava torturando uma porrada de gente. Até no comecinho desse episódio tem um cara lá que morreu, né? Eu tinha até esquecido de falar desse cara. O maluco no comecinho do episódio lá, que tava lá em tratamento, morreu mesmo. Então o cara ele chega nem com poucas palavras. Na verdade, nenhuma palavra e já ia matar os caras logo de cara. E ainda bem que ele foi protegido. Ainda bem que o Jim Mori ele foi protegido pelo molequinho de cabelo azul que apareceu nesse episódio. E, cara, ele percebeu a partir dali, caraca, mano, eu nem tive reação. Tipo, praticamente não percebeu o golpe vindo. Então ele claramente precisa se esforçar e vai ter que deixar o orgulho de lado e usar os poderes dos deuses, porque senão ele não vai ter chance nos próximos combates. E no outro cenário a gente tem a conversa entre juízes. Bom, a conversa fica um pouco acalorada, né? O carinha de cabelo verde chega quebrando tudo, mas ele acaba sendo imobilizado, né? O cara praticamente ficou lá na cruz, assim. E a gente descobre que a esposa e o filho daquele narrador que morreu alguns episódios atrás, pelo menos ela e o filho continuaram vivos, né? E uma informação interessante que foi dada, muito importante também, que foi dada nesse episódio, foi sobre uma busca por uma chave. Eu fui pegar alguns spoilers, obviamente, para saber do que se tratava, e essa chave a qual eles se referem, né, não existe só uma delas, são algumas chaves, mas que, por definição, uma chave é uma parte da alma de Deus que remove o selo que proíbe os humanos de lutarem contra os deuses, despertando o poder latente do usuário e também, além disso, permite selar o poder de outra pessoa. Existem os deuses, eles não querem que os humanos enfrentem eles, então eles meio que colocaram um selo que proíbe que os humanos eles consigam enfrentar esses deuses, só que essa chave, essas chaves, elas conseguem remover esse selo para que eles consigam assim enfrentar os deuses, né? Em paralelo a isso também, como os poderes que os humanos usam são emprestados de deuses, acaba tendo a habilidade também de conseguir selar esse poder, né? Sela esse empréstimo de poder. Mas o finalzinho do episódio que foi tocante com o pessoal indo lá festejar o aniversário do Jim Mori, né? Ele que ao longo do episódio sentiu a falta do avô dele, além da própria preocupação que ele sentia também com o avô dele, mas também principalmente a saudade ao longo dos anos, né? A forma como ele cresceu sozinho em todos esses anos, né? Com o avô muito ausente também, apesar de ser uma pessoa muito querida, mas ele precisava assim se ausentar no fim das contas. Ele finalmente agora tem amigos com quem ele pode compartilhar esses momentos, né? Assim como a gente teve episódios passados o Daiwi também agora aceitando esses novos amigos que ele fez, a gente tem também o Jim Mori que, apesar de já aceitar, ele não achava que isso fosse acontecer, né? Acabou sendo uma surpresa para ele também. Sempre quando a gente tem aqueles shots, né, das fotos que eles tiram, das supostas fotos que eles tiram, ou pelo menos o anime mostra as cenas como se fossem fotografias marcadas do trio, cara, é muito lindo. Um dos pontos mais fortes desse anime é a interação entre o trio principal. E semana que vem a gente provavelmente vai voltar para as batalhas principais, mas esse foi um episódio de desenvolvimento muito importante também para preparar o terreno para as batalhas que vão acontecer. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Quem não é inscrito, só lembrando para se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e ativar também o sininho para receber as notificações. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau.